Boa tarde, meus amigos. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha, em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. A termodinâmica é aquela grande área da física que tem por objetivo estudar qualquer tipo de transformação energética onde esteja presente o calor, também conhecido como energia térmica. Então, o objetivo maior da termodinâmica é justamente esse daí, estudar qualquer tipo de transformação energética onde esteja presente o nosso calor. Beleza até aí, gente? Outra coisa que a gente tem que saber também é que a termodinâmica, como o próprio nome diz, né, a dinâmica do calor, ela é aplicável a qualquer substância em qualquer estado físico, quer seja ela sólido, líquido ou gasoso. Porém, a nível de ensino médio, a gente costuma dar ênfase à termodinâmica dos gases, deixando de lado sólidos e líquidos. É por isso que o que nós vimos no capítulo anterior é justamente o capítulo chamado gases ideais ou perfeitos. Então, aquela introdução que nós demos aos gases é para a gente chegar na nossa termodinâmica, já que ela é aplicada aos gases. Beleza até aí, gente? Então, gravem o que é a termodinâmica e gravem a que tipo de substância ela vai se aplicar. Outro detalhe importante que você poderia perguntar também é, professor, mas por que haveria necessidade de nós termos uma grande área dentro da física se dedicando única e exclusivamente a transformações envolvendo calor? É porque, e a gente vai comentar um pouco mais isso lá na frente, é porque a natureza tem uma tendência para a ocorrência de seus eventos. Então, todo evento que a gente chama de natural, ele ocorre num determinado sentido, quer você queira, quer você não queira. E um desses sentidos, que é o que a gente vai estudar dentro da termodinâmica, impõe que qualquer tipo de energia se transforme espontaneamente em calor. Então, essa é uma tendência natural de que qualquer energia, quer seja ela cinética ou um tipo qualquer de potencial, quando deixada a cargo da natureza, se transforme espontaneamente em calor. Para a gente, isso não é interessante, porque calor é uma energia que a gente chama na física de degradada, ou em outras palavras, inútil, é de difícil conversão em trabalho. É difícil você pegar calor e transformar em algo útil para o ser humano, coisa que na física a gente chama de trabalho ou trabalho útil. Qualquer outra modalidade energética é tranquilo. Você pegar uma energia cinética, transformar em trabalho, ou pegar uma energia potencial de qualquer tipo e transformar em trabalho, isso é tranquilo. Agora, calor em trabalho já é muito mais difícil, porque isso é antinatural. É um processo que você tenta realizar contra um sentido preferencial da natureza, não é? E é justamente esse um conceito que a gente vai ver mais lá na frente, que é a definição de máquinas térmicas. A gente vai ver que uma máquina térmica ela procura justamente fazer isso, converter calor em trabalho. Porém, como está indo contra um sentido imposto pela natureza, a gente só vai ter no nosso dia a dia máquinas térmicas de rendimentos muito baixos. Belezinha, galera? Então isso aqui é só uma introdução, um atrativo para você entender mais ou menos qual é o pano de fundo dessa grande ciência, né? Que ela é brilhante, ela é muito bela, que é a nossa termodinâmica. E como a gente vai falar sobre a termodinâmica dos gases, vamos começar com um conceito aí muito importante, que é o trabalho realizado por um gás. Tudo bem, galera? Então, vamos imaginar que você tenha dentro de um recipiente um gás ali confinado. Vamos imaginar também que a tampa desse recipiente seja móvel, ou seja, ela pode se mover livremente para cima e para baixo, e vamos também supor, para facilidade de entendimento, que ela não tenha peso, ou em outras palavras, que ela não tenha massa. Então você tem um gás confinado dentro de um recipiente e essa tampa pode se mover para cima ou para baixo livremente. Vamos supor que num determinado experimento 1, essa tampa se mova para cima. Quando isso acontecer, a gente diz que o gás se expandiu, a gente diz que o gás realizou um trabalho. Por quê? Porque ele fez uma força sobre um pistão e produziu nesse pistão um deslocamento. Força vezes deslocamento, a gente aprendeu na mecânica, é um trabalho. Então, toda vez que o gás, quando confinado dentro de um recipiente, sofre por um processo qualquer, por exemplo, fornecimento de calor, uma expansão, a gente diz que ele realizou trabalho. Se, por outro lado, essa tampa desce, por exemplo, um agente externo empurrando essa tampa para baixo, a gente diz que o gás realiza um trabalho negativo.
Ou seja, toda vez que houver uma compressão desse gás, a gente vai dizer que ele realizou um trabalho negativo. Ou, em outras palavras, quem realizou o trabalho não foi o gás, realizaram trabalho sobre ele. Então, o agente externo realizou trabalho sobre o gás. Agora, se você quiser dizer que o gás realizou trabalho, tudo bem, mas você tem que falar que ele realizou um trabalho negativo. Então, relembrando, durante a expansão, trabalho positivo. Durante a compressão, trabalho negativo. Beleza até aí, galera? Agora, existe uma formulazinha para calcular esse trabalho. Porém, essa fórmula tem uma limitação. Ela só pode ser utilizada para situações em que o gás sofra transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É aquela transformação realizada pelo gás a pressão constante. Ou seja, ele adquiriu novos valores de volume e temperatura, mas sua pressão permaneceu constante. A pressão que ele tinha antes é igual à pressão que ele tem depois. Para essas situações, conhecida como isobáricas, a gente pode usar a fórmula trabalho igual a P vezes ΔV, onde P é a pressão exercida pelo gás ou sobre ele, que pode acontecer também, e ΔV é a variação de volume sofrida pelo gás. Lembrando que esse ΔV pode ser positivo, negativo ou nulo. Lembrando, galera, ΔV é a variação de volume, volume final menos volume inicial. Então, essa conta pode dar positiva quando for expansão, negativa quando for compressão ou nula. Pode ser também que o volume do gás não varie. Quando isso acontecer, a gente diz que o gás não realizou o trabalho. Como poderia ser isso, professor? Por exemplo, um recipiente indilatável. O que é um recipiente indilatável? O gás não vai poder se expandir, nem vai poder ser comprimido. É um recipiente que não pode se dilatar. É como se você imaginasse aquele recipiente, só que agora com uma tampa não móvel, uma tampa fixa. Então imagina um gás preso dentro de um recipiente sem poder se mover. Você vem e fornece calor para ele. Esse calor provocaria uma expansão caso a tampa pudesse se mover. Como ela não vai se mover, esse gás vai alterar o seu estado de temperatura, não é verdade, galera? Vai alterar o seu estado de pressão, mas o volume não vai variar. É uma transformação isovolumétrica. Nas transformações isovolumétricas, então, o gás não realiza trabalho, beleza? Mas frisando mais uma vez, podemos sempre utilizar essa fórmula P∆V? Não, só para situações em que a pressão permaneça constante. E aí surgiria, claro, uma pergunta mais do que natural. Mas, professor, e se por acaso a pressão do gás variar durante essa expansão ou compressão? Como é que a gente vai fazer para achar esse trabalho? Bom, nessas situações, o autor vai ser obrigado a te dar um gráfico de pressão por volume, com um formato qualquer, pode ser a forma de um triângulo, de um trapézio, de um retângulo, enfim. Basta você calcular a área sob o gráfico, ou seja, a área entre o gráfico e o eixo X. Isso já te dará numericamente o trabalho. E aí você falaria, beleza, professor, mas também você falou que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Como? Através de uma área, eu posso saber se o trabalho realizado pelo gás é positivo ou negativo, se a área só me dá o valor numérico daquele trabalho. Eu que vou ter que escolher o sinal positivo ou negativo. Bom, o autor vai falar na questão qual é o sentido da transformação. Por exemplo, nessa figura que eu dei aí, se a transformação fosse de A para B, e teríamos uma seta indicando isso, o trabalho seria positivo, já que houve uma expansão do gás. O volume aumentou. Se essa mesma transformação se desse de B para A, ou seja, em sentido contrário, você nota que o volume diminui, seria uma compressão, então o trabalho seria negativo. Belezinha, galera, até aí? Ótimo. Aqui embaixo eu coloquei um outro conceito, que não é novo para a gente, em aulas anteriores eu já falei, que é o conceito de energia interna de um gás. Nada mais é do que o somatório de todas as energias que ele possui, ou seja, da energia cinética e da energia potencial de suas moléculas. Demonstra-se, isso aí não é tão importante a nível de vestibular civil, demonstra-se que a energia interna de um gás ideal monoatômico é 3 meios de nRT. Galera, não é muito importante a nível de vestibular, a não ser que seja militar,
você saber essa expressão. O que é importante nós termos em mente? Que a energia interna de um gás, independentemente da sua atomicidade, né, se é monatômico, diatômico, triatômico, poliatômico, depende diretamente, exclusivamente da sua temperatura. Notem que tem U do lado esquerdo, energia interna, e T do lado direito. Então são grandezas diretamente proporcionais. Significa então que a energia interna de um gás está intimamente associada à sua temperatura. Se a temperatura do gás aumenta, sua energia interna aumenta. Se a temperatura do gás cai, a sua energia interna, claro que também vai diminuir. E se durante uma transformação a temperatura não variar, significa que a energia interna do gás também não variou. Logo, nós já podemos afirmar que a variação na energia interna de um gás numa transformação isotérmica é nula. Numa transformação isotérmica, variam pressão e volume ocupado por um gás, mas não a sua temperatura. Se a temperatura não varia, a energia interna não varia. Se a energia interna não varia, o ΔU, que é a variação de energia interna, é nula. Beleza até aí, galera? Foi ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa lei de Joule para gases perfeito, que é nada mais nada menos que uma consequência daquilo que eu falei para vocês, né? Ele fala para a gente que a energia interna de dada quantidade de gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura, coisa que nós já havíamos falado. E aí, se U é 3 meios de nRT, é claro que ΔU, que é a variação de energia interna, é 3 meios de nRΔT. O que é que essa fórmula mostra para a gente? Que se o ΔT for positivo, ΔU é positivo. Se o ΔT for negativo, temperatura caiu, ΔU é negativo, energia interna diminuiu. E se ΔU for zero, coisa que acontece numa transformação isotérmica, ΔU também será zero. Tranquilão até aí, beleza? Foi, galera? Vamos falar um pouquinho agora sobre uma lei muito importante que é conhecida como primeira lei da termodinâmica. Por que que ela é importante, galera? Primeiro, que a termodinâmica ela é assentada, né, construída sobre 3 pilares, que são as 3 leis da termodinâmica, a primeira, a segunda e a terceira. Agora nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que uma extensão daquilo que nós conhecemos na física como o princípio da conservação da energia. Então, se dentro desse princípio da conservação de energia você englobar o calor, aí você estará diante da primeira lei da termodinâmica. Por que eu estou falando isso? Porque lá na mecânica a gente costuma tirar o calor. Quando você estuda, por exemplo, o capítulo Energia Mecânica, a gente só ouve dizer que a energia mecânica se conserva quando não atuarem no sistema forças dissipativas, ou seja, forças que produzam o aparecimento de calor, não é? Então, para a energia se conservar lá na mecânica, não pode aparecer calor. Se você pegar esse princípio e abarcar agora o calor, colocá-lo dentro desse grande princípio, conservando tudo, inclusive a energia térmica que é o calor, estamos diante da nossa primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica fala? Algo bem simples, né, galera? ΔU igual a Q menos trabalho. Não entendi, professor. Ele está dizendo para a gente que a variação na energia interna de um gás é igual ao que ele recebe na forma de calor, menos o que ele utiliza para realizar trabalho. Exemplo, galera. Vamos imaginar que você tem um gás confinado dentro de um recipiente e alguém comece a aquecer esse recipiente. Durante o aquecimento, alguém fornece para esse gás, na forma de calor, 1000 joules. Então ele recebeu 1000 joules de uma fonte térmica. Vamos supor que aquela tampa subiu de uma distância H. Então a gente diz que o gás realizou trabalho. Então vamos supor que esse trabalho corresponde a 400 joules. Então o que eu disse para vocês? Que alguém, uma fonte externa, forneceu 1000 joules para esse gás na forma de calor. Ele pegou 400 joules desses 1000 joules e utilizou para realizar trabalho. O que sobra? 600 joules. Esses 600 joules é justamente a nossa variação da energia interna. A gente pode concluir que a energia interna do gás aumentou de 600 joules. Por quê? Porque ele recebeu 1000 e só utilizou 400. Logo, ele ficou distribuído entre suas moléculas, claro, com 600 joules. Então, houve um aumento na sua energia interna e, pelo que nós falamos anteriormente, um aumento na sua
temperatura. Essa é a essência da nossa primeira lei da termodinâmica. Agora ele vem aqui embaixo e fala de algumas peculiaridades a respeito da primeira lei, que inclusive nós já até comentamos algo sobre algumas dessas peculiaridades. A primeira delas é uma transformação isotérmica. Já vimos que na transformação isotérmica a temperatura não muda, consequentemente não muda a energia interna do gás, o ΔU é zero. Então, se na primeira lei da termodinâmica você colocar ΔU igual a zero, você conclui que Q igual a tal, ou seja, que todo o calor recebido pelo gás será, nesse caso, convertido integralmente em trabalho. Então, todo o calor que entrar no sistema, ele vai utilizar para realizar trabalho, não vai sobrar nada para ele. Beleza até aí, gente? Isso numa transformação isotérmica. Agora, existe a transformação isobárica. Nessa transformação isobárica, galera, ninguém é zero. Nem o ΔU é zero, na primeira lei, nem o Q é zero, e nem o trabalho é zero. Essa é uma transformação importantíssima. Por quê? Porque não anula ninguém da primeira lei da termodinâmica. Agora, nós já vimos, por exemplo, que se a transformação for isotérmica, o ΔU é zero. Já vimos que se a transformação for isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, o volume do gás não muda. Se o volume do gás não muda, significa que ele não realiza e nem realiza um trabalho sobre ele. Então, na fórmula ΔU igual a Q menos trabalho, trabalho é zero. E ficamos com ΔU igual a Q. O que significa isso? Que todo o calor que você fornece para o gás, agora ele utiliza para distribuir para suas moléculas, para aumentar a sua energia interna. Ele não realiza trabalho. Beleza, galera? E tem uma outra transformação aí muito importante que é conhecida como transformação adiabática. E, professor, já até sei. Numa delas a gente zerou o ΔU, numa delas a gente zerou o trabalho, agora a gente vai zerar o quê? Exatamente. A transformação adiabática é aquela transformação sofrida pelo gás onde ele não troca calor como externo. Nem ele recebe calor, nem ele cede calor para o ambiente através de suas paredes. Quando isso acontecer, a gente diz que o gás sofreu uma transformação adiabática, que é igual a zero. Na primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho. Você faz Q igual a zero, vai ficar ΔU igual a menos trabalho. O que isto significa? Significa que quando o gás realizar trabalho, ΔU é negativo. Quando o gás receber trabalho, o ΔU é positivo. Não entendi, professor. Exemplo, galera, para você entender bem. Vamos supor que você comprima rapidamente um gás. Quando você realiza essa compressão muito rápida sobre um gás, não dá tempo dele mandar nada para o exterior. Não dá tempo dele mandar parte dessa energia que você deu para ele para o exterior. Ou seja, Q é igual a zero. Ele não troca calor com o meio exterior. Então, toda a energia que você deu para ele na forma de trabalho, ficou com ele. Ele distribuiu por suas moléculas, aumentou seu grau de agitação, aumenta a sua temperatura. Então, em toda compressão adiabática, a temperatura do gás aumenta. Você já notou isso, né, galera? Quando você, por exemplo, pega uma bomba para encher pneu, quando você pega uma bomba para encher uma bola, né, de futebol, e aí você realiza compressões muito rápidas. Quando você realiza essas compressões muito rápidas, você nota que com o passar do tempo a bomba está um pouquinho quente. Então, nas compressões adiabáticas, naquelas compressões que se dão muito rapidamente, a tendência é que a temperatura do gás aumente. De maneira contrária, nas expansões muito rápidas, chamadas de expansões adiabáticas, a tendência é que a temperatura do gás diminua. Beleza, galera? É isso que a gente está falando aí nesses detalhes. E aí tem também um detalhe muito importante que são as transformações cíclicas, ou seja, quando o gás sai de um estado, realiza várias transformações e retorna para esse estado inicial. Quando isso acontecer, é óbvio que o nosso ΔU é igual a zero, porque o que é ΔU? Variação na energia interna. Energia interna final menos energia interna inicial. Ora, se o gás sai de um estado e retorna para o mesmo estado, é claro que não tem variação na sua energia interna. Na primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a zero. Se ΔU igual a zero, ficamos com Q igual a trabalho. Então, se o trabalho é positivo, Q é positivo, indicando que o gás recebe calor. Se o trabalho for negativo, Q é negativo, indicando que o gás cede calor. Beleza até aí? Bom, então aí eu mostrei para vocês em duas figurinhas
quando o gás realiza um trabalho com ciclo horário e quando ele realiza trabalho com ciclo anti-horário. Qual é a diferença, galera? No primeiro, no sentido horário, o trabalho é positivo, ou seja, Q é positivo, trabalho é positivo. O gás recebe calor e converte isso em trabalho. Então é conversão de calor em trabalho. Agora, se o ciclo for no sentido anti-horário, é justamente o contrário, não é? Você vai ter um trabalho negativo e um Q negativo, indicando que o gás cede calor após receber trabalho de um agente externo. Então, uma conversão de trabalho em calor. E aí você perguntaria, mas professor, por que no sentido horário o trabalho é positivo, por que no anti-horário é negativo? Bom, galera, quando você olha aí um ciclo sendo realizado no sentido horário, dá para ver que lá em cima existe uma seta para a direita, indicando que o gás realiza trabalho, e embaixo existe uma seta para a esquerda, indicando que o gás recebe trabalho, ou seja, realizar o trabalho sobre o gás. Então, quando o gás realiza uma transformação cíclica, em certo momento ele realiza trabalho, em certo momento realiza um trabalho sobre ele, em certo momento o trabalho é positivo, em outro é negativo. Quando a gente somar, pode ser que isso dê positivo ou negativo. Quem vai determinar isso é o sentido do ciclo. Porque, por exemplo, no sentido horário, se você for ver aquela setinha para a direita, ela está mais acima da seta para a esquerda. Então, a área abaixo dela é maior. Então, o trabalho que ela realiza é maior do que o trabalho que realizam sobre ela, essa substância gasosa. Então, predomina o trabalho positivo. Já no sentido anti-horário, vai predominar o trabalho negativo. Beleza até aí, gente? Bom, nosso próximo assuntozinho é a nossa máquina térmica. Mas antes disso, vamos selecionar aqui, já separei para vocês, um exercício para a gente dar uma olhadinha e aplicar o que nós aprendemos sobre primeira lei da termodinâmica e transformações particulares, os efeitos que essas transformações trazem para a primeira lei, caso ela seja isocórica, caso ela seja isobárica, isotérmica ou adiabática, tudo bem? E no meio disso tudo a gente junta um pouquinho do conceito de gás ideal para a gente fazer uma revisão. Esse exercício ele fala basicamente o seguinte, ó. Um sistema gasoso ideal, ao receber 293 calorias, evolui do estado A para o estado D, conforme o gráfico. Então, galera, notem que esse gás sofreu 3 transformações, de A para B, de B para C e de C para D. Tudo bem? Determine 2 pontos, letra A, o trabalho do gás em cada transformação, AB, BC e CD, a variação de energia interna na transformação ABCD, e letra C, a temperatura do gás no ponto D, sabendo que no ponto C era de menos 3 graus Celsius. Belezinha até aí, galera? Então vamos pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Vou só baixar um pouquinho aqui. Olha só o que ele está falando para a gente na letra A. O trabalho do gás em cada transformação AB, PC e CD. Bom, dá para você notar que de A para B o volume do gás não mudou. Se de A para B o volume do gás não mudou, trata-se de uma transformação isovolumétrica. E nós já vimos que numa transformação isovolumétrica, P ΔV, o trabalho é nulo. Tranquilo até aí? Por isso que ele coloca que trabalho de A para B é zero. De B para C, galera, você já nota que quem não mudou foi a pressão. Então, é uma transformação isobárica. Nas transformações isobáricas, você pode usar a fórmula P ΔV. Porém, nesse caso, o P ΔV também coincide com a área abaixo do trecho BC, que é um retângulo. Se você fizer a área desse retângulo, que é base vezes altura, você vai encontrar aí 300 joules positivo, porque foi uma expansão de B para C, então o trabalho é realizado pelo gás, beleza? Agora, de C para D, aí ela não é nem isobárica, nem isovolumétrica, não é isso? Muito menos isotérmica, então a gente vai ter que usar o recurso gráfico. Não podemos usar P ΔV, o trabalho não é zero. O que a gente vai fazer? Vai pegar a área abaixo do trecho CD. Tudo que tiver entre o trecho CD e o eixo horizontal, o que nos dará um trapézio, a gente vai calcular essa áreazinha aí. E aí foi o que ele fez, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2, calculando esse trabalho de C para D, que foi uma expansão, trabalho positivo, deu 250 joules. Beleza, galera? Então, de A para B foi 0,
de B para C 300 e de C para D 250. Professor, dá para a gente calcular o trabalho total realizado pelo gás ao longo do percurso ABCD? Claro, isso é a gente somar esses três trabalhos aí, 0 mais 300 mais 250, que daria um trabalho total de 550 joules. Foi, galera? Bom, na letra B, ele pede a variação de energia interna do gás na transformação ABCD. Esse é um momento ótimo para a gente usar a primeira lei da termodinâmica, ΔU, igual a Q menos trabalho. Por quê? Porque o trabalho total nós já temos, é só somar os trabalhos individuais. Esse Q, que é a quantidade de calor recebida pelo gás, foi dada no enunciado, ó, olha lá, 293 calorias, que multiplicando por 4,18, está lá no dado da questão, a gente passa adequadamente para joule. E aí nós calculamos tranquilamente o nosso ΔU. Está lá, ó, ΔU igual a Q menos trabalho. Pegamos o 293 multiplicando por 4,18 para achar o quê? O trabalho é a soma dos trabalhos individuais. Concluímos que a variação de energia interna do gás foi aproximadamente 675 joules. ΔU positivo, indicando que houve no percurso, de A para D, aumento na temperatura do gás. Agora, na letra C, ele pergunta a temperatura do gás no ponto D, sabendo que no ponto C era de menos 3 graus Celsius. Ora, galera, ele praticamente te obrigou a você vincular o estado C ao estado D, porque ele pede algo do estado D e te dá algo do estado C, não é? Então, o que a gente vai fazer? Usar a equação geral dos gases perfeitos, o famoso PVT-Pavotó, entre os estados C e D. Lembrando que a gente não pode usar a temperatura em graus Celsius, galera. A gente tem que usar a temperatura em Kelvin. Então ele pede a temperatura do gás no ponto D, sabendo que no ponto C era de menos 3 graus Celsius. Então o autor usou aí PD, VD, TD igual a PC, VC, TC. Mas professor, de onde que ele tirou esses dados de pressão e volume? Lá do nosso gráficozinho, ó. Observe que a pressão em C é 1,5, o volume em C é 0,3. Lá em D, a pressão é 1 e o volume é 0,5. Jogando no nosso PVT-Pavotó, aqui, ó, chegamos a uma temperatura de D de 300 kelvins. Substituindo, ou seja, diminuindo 273, você chega à temperatura em graus Celsius. Belezinha, galera? Então, isso aí foi só um exercício para a gente dar uma amostra da utilização em um exercício prático da nossa primeira lei da termodinâmica. Agora vamos dar continuidade à nossa teoria e vamos começar a falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei está intimamente associada ao funcionamento de uma máquina térmica. Galera, só um parênteses aqui. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, ele é bem diversificado, então ele tem vários enunciados. Um dos enunciados, que é o mais clássico, diz aquilo que nós já comentamos lá atrás. O calor, ele flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, ou seja, o fluxo de calor é espontâneo, ou seja, se dá de maneira natural, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Professor, pode acontecer o contrário? Pode, só não vai ser natural. E se acontecer, vai ser às custas de trabalho, como acontece, por exemplo, no ar-condicionado. O ar-condicionado ele retira calor de um ambiente frio e manda lá para fora para um ambiente quente, mas isso não é espontâneo, isso não é natural, isso só ocorre às custas do trabalho realizado por um compressor, como também acontece no interior de uma geladeira. Beleza? Um outro enunciado também muito comum da segunda lei da termodinâmica é: não existe uma máquina térmica perfeita, ou seja, não existe uma máquina térmica que tenha rendimento de 100%. Não existe uma máquina térmica que converta integralmente todo o calor recebido em trabalho. É uma outra maneira da gente enunciar essa segunda lei da termodinâmica. Beleza? Uma outra maneira também de você enunciar é dizer que o zero absoluto é inatingível. Então tem infinitas maneiras de você enunciar a nossa segunda lei da termodinâmica. Foi? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa máquina térmica, palhinha que nós já demos anteriormente, galera. Toda máquina térmica tem uma única finalidade: converter calor
em trabalho, converter algo inútil em algo útil. E todas elas, desde as mais simples, como uma máquina a vapor, até uma mais complexa, como aquela que nós temos numa usina nuclear, elas funcionam da mesma maneira. Elas retiram calor de um reservatório ou fonte quente, utilizam parte desse calor para realizar trabalho, e o que não é utilizado é rejeitado para o reservatório ou fonte fria. Então esse calor que está na figurinha Q1 é justamente o calor que é retirado do reservatório quente. Parte desse calor a máquina utiliza para realizar trabalho, e o que não é utilizado para realizar trabalho é rejeitado para o reservatório frio. Isso acontece, por exemplo, galera, de uma maneira um tanto quanto rudimentar, mas muito boa para ser utilizada como explicação, numa locomotiva a vapor. Lá na locomotiva a vapor você tem uma fornalha, que é o nosso reservatório quente, que tem que estar sempre alimentado, né, para manter uma temperatura que a gente chama na figurinha de T1. Todo o índice 1 é associado ao quente, o índice 2 é associado ao frio. Então T1 é a temperatura do reservatório quente, que tem que ser mantido permanentemente a essa temperatura. Então lá na locomotiva é a nossa fornalha, onde o maquinista fica a todo momento alimentando com carvão. Essa fornalha aquece água que tem dentro de grandes caldeiras. Essa água, que é a substância trabalhante, se vaporiza, se expande por tubulações. Ao longo dessas tubulações são dispostas pás, e à medida que o vapor vai passando, essas pás vão sendo empurradas. Essas pás, como são ligadas às rodas, fazem com que as rodas se movam. Então você obriga o gás a realizar trabalho. Gás esse que contém essa energia térmica que você deu para ele, chamada calor, representada na nossa figura por Q1. Então a substância trabalhante, que no nosso caso é o vapor de água, absorve Q1, pega parte dessa energia e utiliza para realizar trabalho, ou seja, mover a locomotiva, e o que não é utilizado é rejeitado para o reservatório frio, que no caso da locomotiva é o ambiente. É aquele vaporzinho de água que você vê saindo pela chaminé. É justamente aquele vapor que não trabalhou. E, professor, isso me lembra os automóveis. Os automóveis têm descarga. O motor de um automóvel é uma máquina térmica? Sim. Então você sabe que dentro do motor de automóvel há a queima do combustível. Quando se queima esse combustível, vapores são produzidos, não é? Esses vapores, que estão dentro de grandes cilindros, movem determinados pistões que estão ligados às rodas e movem, né, numa situação final, o carro. Então aquela energia que não foi utilizada para realizar trabalho é rejeitada para o ambiente através do escapamento daquele carro. Então esse esqueminha que está aí na frente, galera, é o esqueminha básico do funcionamento de qualquer máquina térmica. Então ela retira calor de um reservatório quente, utiliza parte desse calor para realizar trabalho, e o que não é utilizado é rejeitado para o reservatório frio. E um dos enunciados da nossa segunda lei diz que não existe uma máquina térmica perfeita. Não tem como uma máquina térmica pegar todo esse calor Q1 e utilizar para realizar trabalho. Sempre acontecerá uma perda, que nós representamos nesse diagrama como Q2, que é o calor rejeitado para o reservatório frio. Beleza, galera? Até aí? Bom, aí a gente define na sequência o rendimento de uma máquina térmica. Nada mais natural, né, galera? Se eu acabei de falar para vocês que uma máquina não tem um rendimento de 100%, como então calcular o rendimento de uma máquina térmica? É muito simples, só é você pegar o que ela utilizou para realizar trabalho em relação ao total que ela recebeu. Então, nesse diagrama anterior aqui, ó, só é você pegar trabalho, que foi aquela porção útil do calor que ela recebeu, e dividir pelo total que ela recebeu, que é o nosso Q1. Ah lá. Então, esse rendimento é trabalho sobre Q1. Lembrando que esse trabalho pode ser obtido por Q1 menos Q2. Se você substituir no lugar do trabalho Q1 menos Q2, que vai ficar sobre Q1, você vai obter aí nessa historinha 1 menos Q2 sobre Q1. Beleza? Não entendi essa historinha de Q1 e Q2, professor. Vamos lá. Olha esse fluxozinho aqui da máquina térmica. Dá para ver que tem uma setinha entrando, Q1. Dá para ver que você tem duas setinhas saindo, Q2 e trabalho. Claro que por conservação de energia, você pode afirmar que Q1 é igual a Q2 mais trabalho. Agora, se você isolar trabalho, sabendo que Q1 é igual a Q2 mais trabalho, trabalho fica igual a Q1 menos Q2. Então, nessa formulazinha aqui, se no lugar do trabalho você colocar Q1 menos Q2 e embaixo é Q1, simplificando, 1 menos Q2 sobre Q1. Beleza?
Ótimo. Galera, todo mundo no século XIX sabia que a gente não poderia ter uma máquina térmica com rendimento de 100%. Então, o que os cientistas tentaram fazer? Maximizar o rendimento de uma máquina térmica, mesmo sabendo que o rendimento não poderia atingir 100%. Então, eles idealizaram uma máquina que poderia ter o máximo rendimento possível quando operando entre dois reservatórios a temperaturas T1 e T2. Então, dadas duas temperaturas T1 e T2, a pergunta que eles se fizeram é: qual a máquina térmica que eu posso colocar para funcionar entre essas temperaturas que me dê o maior rendimento possível? E qual seria esse maior rendimento possível? Bom, essa máquina foi idealizada por um engenheiro militar francês chamado Nicolas Carnot. Então, Carnot, idealizando uma máquina, ou seja, desprezando tudo aquilo que poderia reduzir a eficiência dessa máquina, chegou a uma expressão matemática que nos dá o máximo rendimento que uma máquina térmica pode ter. E o máximo rendimento está expresso por essa formulazinha aí, ó, 1 menos T2 sobre T1. Lembrando que T2 é a temperatura do reservatório frio e T1 é a temperatura do reservatório quente. Então, quando você tem as temperaturas do reservatório quente e do reservatório frio, independentemente dos ciclos que o gás venha a realizar ali dentro, já está pré-estabelecido o máximo rendimento que uma máquina térmica operando entre essas temperaturas pode ter. E esse máximo rendimento teórico, não é prático, é 1 menos T2 sobre T1. Como assim não é prático, professor? Esse é o máximo rendimento teórico, galera. Vamos supor que você encontrou, jogando nessa fórmula aí, dadas as temperaturas, né, da fonte quente e da fonte fria, você encontrou aí 50%. É claro que se você for colocar uma máquina para funcionar entre essas temperaturas, não vai dar 50%, vai dar uma fração desse 50%, porque 50% é idealizando, você imaginando que calor não é produzido, que não existe atrito entre as engrenagens, que a lubrificação é perfeita, que você não depende da natureza do material. Tudo isso é desprezado quando você faz uma continha no papel, que foi o que Carnot fez. Carnot não construiu nenhuma máquina, ele a idealizou no papel, desprezando tudo que você imaginar que pudesse reduzir o rendimento dessa máquina, inclusive até a resistência do ar. O que nós sabemos que na prática não podemos desprezar. Então, a nível teórico, a fórmula é muito útil. Ela é 1 menos TF sobre TQ, ou seja, temperatura do reservatório frio sobre temperatura do reservatório quente. E de quebra a gente chega numa conclusão também interessante. Galera, olhando para essa formulazinha que Carnot descobriu, qual deveria ser o valor de T2 para que esse rendimento desse 1? Claro, T2 deveria ser igual a 0 Kelvin, não é verdade? Se nós tivéssemos um reservatório frio de temperatura T2 igual a 0 Kelvin, nós teríamos uma máquina térmica com rendimento igual a 1, ou seja, rendimento de 100%. Agora, você entende por que a gente não pode ter uma máquina térmica com rendimento de 100%. Por quê? Porque o zero absoluto, o 0K, é inatingível. Se você não consegue atingir o 0K, você não consegue ter nessa fórmula um rendimento igual a 1. Logo, você jamais terá um rendimento numa máquina térmica de 100%. Tranquilo até aí, gente? Aqui embaixo ele vai falar sobre o princípio da degradação da energia, galera. Um assunto muito complexo, mas muito interessante também, que eu vou dar uma palhinha para vocês. Nessa parte que a gente vai falar sobre entropia. O que seria a entropia? Vocês lembram que lá na frente a gente falou que o universo, ou seu sinônimo, que é a natureza, ela tem um sentido preferencial para a ocorrência de seus eventos? Lembra-se disso? É disso que a gente vai tratar aqui, principalmente a nível energético. Galera, então do ponto de vista científico, a gente nota que toda vez que o universo ou a natureza evolui, ela sempre evolui para um estado mais caótico, ou seja, para um estado de maior desordem. Lembra que eu falei que há uma tendência na natureza de converter qualquer modalidade energética em calor? Se você der bobeira, a natureza pega e converte em calor. Calor significa moléculas muito agitadas, se movendo aleatoriamente, caoticamente em todas as direções. Significa um estado mais desordenado energeticamente falando. Então existe essa tendência do aumento da desordem que cerca todos os fenômenos naturais. Então
todo e qualquer fenômeno natural ele é acompanhado de um aumento na desordem. Existe um sinônimo para isso. Né? Um sinônimo para isso é acompanhado de um aumento de entropia. Entropia é uma grandeza que vem para medir esse grau de desordem. Então, quando a gente diz que o universo evolui para aumentar a desordem, significa que ele evolui para uma situação de aumento na sua entropia. Então, aumentar a entropia de um sistema significa aumentar a sua desordem energética. Ou, como alguns físicos também preferem, e eu também prefiro, significa que o sistema se tornou mais ineficaz, mais ineficiente na realização de trabalho. Então, quando a entropia de um sistema aumenta, a gente pode concluir que esse sistema se tornou mais ineficaz, mais ineficiente na realização de trabalho. Por quê, gente? Muito provavelmente porque apareceu calor naquele sistema. Então, toda vez que a gente sabe que aparece calor proveniente de um determinado sistema, energia útil se degradou, energia útil se transformou em energia inútil. Então, essa parcela que se transformou em inútil não tem como nós mais utilizarmos para realizar trabalho. Então, a entropia no universo, ela tende sempre espontaneamente a aumentar. Professor, mas eu posso diminuir a entropia de um determinado sistema? Com certeza, mas não vai ser natural, vai ser às custas de um trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, mas bem ilustrativo. Vamos imaginar que você deixe seu quarto sem arrumar por 3 meses. Óbvio que esse quarto estará um caos, não é? Então, à medida que o tempo passa, ele vai tender a ficar mais desorganizado, vai aumentar a sua desordem, vai aumentar o seu grau de desordem, vai aumentar a sua entropia. Podemos reduzir a entropia desse quarto no estado em que ele se encontra? Sim. Por exemplo, se você chegar lá, fizer uma faxina, se você arrumar o seu quarto, ou seja, às custas de trabalho. Às custas de trabalho, você pode reduzir a desordem de um determinado sistema ou reduzir a entropia de um determinado sistema. Mas tem um detalhe. Mesmo que numa determinada parte do universo a entropia diminua, às custas de trabalho, por exemplo, eu te garanto que em outro lugar do universo, mesmo que você não saiba disso, para compensar, está tendo um aumento na desordem. E quando você somar esse aumento na desordem, com a redução da desordem, vai dar um aumento líquido na desordem, mostrando que essa lei é inviolável. Por exemplo, você pegou água e colocou no congelador, ela vai se solidificar. Então as moléculas estavam muito agitadas, só que agora solidificadas, elas estão pouco agitadas. Diminuiu a desordem do sistema, diminuiu a entropia. Então, professor, eu consegui diminuir a entropia? Conseguiu, mas em outra parte do universo houve um aumento que vai compensar e ainda vai sobrar em relação a essa redução, de modo que o aumento sempre vai acontecer. É uma tendência natural. Você pode reduzir isoladamente, ou seja, numa porção do universo, mas se você for pegar e estudar toda a vizinhança do entorno, em algum momento você vai identificar um aumento muito maior na desordem, de modo que quando você somar as duas, vai predominar a nossa desordem. Só para você ter uma ideia, a matéria nem era para existir. Uma mesa não era para existir, o nosso corpo não era para existir. Por quê? Porque significa energia organizada. Significa uma bolha de ordem dentro de um universo de desordem. É antinatural a existência da energia no estado material. O natural é a matéria se desintegrar, retornando para o estado energético, e não o contrário. Mas, professor, quem é que está realizando esse trabalho para que isso aconteça, já que é antinatural? Boa pergunta. E vocês já sabem qual é a minha resposta, não é verdade? Bom, então é isso, galera, que eu tinha que falar sobre entropia, essa fórmula que está aí, uma fórmula que cai muito pouco, a não ser em vestibulares militares, que ela nos ajuda a medir a variação na entropia sofrida por um sistema. O interessante é que a variação na entropia depende de 2 fatores. É bom que a gente saiba isso, né? A quantidade de calor, claro, quanto mais calor aparecer num determinado sistema, mais ineficiente ele é, já até comentamos. Então, a quantidade de calor que surge num determinado evento, num determinado processo, vai nos dar uma ideia da variação da sua entropia.
e depende também da temperatura, porque se você, por exemplo, lembrar de uma máquina térmica, do funcionamento de uma máquina térmica, quanto maior a temperatura do reservatório quente, maior o fluxo de calor que sai dele, maior o rendimento de uma máquina térmica, não é? Então, a temperatura aumenta o rendimento, aumenta a capacidade de realização de trabalho no sistema. Então, quanto maior o desnível térmico entre a fonte quente e a fonte fria, mais trabalho um sistema é capaz de realizar. Então, se um sistema aumenta a sua capacidade de realizar trabalho, significa uma possibilidade da gente reduzir via temperatura a sua entropia. Então, a variação de entropia também depende da temperatura. Belezinha até aí, gente? E a gente finaliza a nossa parte teórica. Botei aqui mais um exercíciozinho para a gente treinar sobre máquinas térmicas, só para a gente aprender a utilizar isso aí. Olha só, galera, uma questãozinha que caiu na PUC, ó, em duas partes, letra A e letra B. Letra A. Um inventor afirmou ter construído uma máquina térmica cujo desempenho, rendimento, atinge 90% daquele de uma máquina de Carnot. Você já sabe o que é uma máquina de Carnot, não é? É aquela máquina que tem ou possui o máximo rendimento quando operando entre duas temperaturas e cuja fórmula é 1 menos TF sobre TQ ou 1 menos T2 sobre T1, beleza? Sua máquina, que trabalha entre as temperaturas de 27 graus e 327 graus, lembre-se, com essas temperaturas já conseguimos determinar o rendimento de uma máquina de Carnot. Recebe durante certo ciclo 1,2 vezes 10 a quarta caloria e fornece simultaneamente um trabalho útil de 10 a quarta joule. Então já nos deu o calor retirado do reservatório quente e o trabalho realizado por essa máquina. A afirmação do inventor é verdadeira? Justifica. E deu aí que uma caloria 4,186 joule. Depois a gente parte para a letra B. Olha o que a gente faz na letra A, galera. Primeiro, a gente descobre qual é o rendimento de uma máquina de Carnot quando operando entre essas duas temperaturas, 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Claro que a gente vai ter que passar para Kelvin. Joga na formulazinha que eu já falei para vocês, encontramos aí um rendimento de 50%. Só que o inventor afirma que o rendimento da máquina dele é 90% desses 50%. Então, 90% de 50% dá 45%. Essa foi a afirmação dele. Porém, vamos ver se é verdade. Ele nos dá duas informações a respeito da máquina dele. O quanto ela recebe de calor, 1,2 vezes 10 a quarta calorias, que eu vou ter que passar para joule. E nos diz quanto ela realiza de trabalho, 1 vezes 10 a quarta joule. Jogando na fórmula de uma máquina, que é trabalho sobre Q, você tem lá 10 a quarta dividido por 1,2 vezes 10 a quarta, passando para joule, encontramos um rendimento de 20%. Ora, é claro então que a afirmativa dele é falsa. Ele alegou que a máquina térmica dele tinha um rendimento de 45%, mas quando você pegava a quantidade de calor que ela recebia e o trabalho que ela realizava, chegávamos a um valor aí de 20%. E na segunda parte, letra B, ele fala assim: se o trabalho útil da máquina térmica do item anterior fosse exercido sobre o êmbolo, ou seja, um pistão móvel de uma ampola contendo um gás ideal a uma pressão de 200 pascal. Galera, então quando ele fala uma pressão D, já sabemos que a pressão vai ser constante, vai ser sempre aquela, é uma transformação isobárica. E se ele fala em trabalho, podemos usar trabalho a P ΔV. Então vamos continuar? Então ele fala assim, ó, há uma pressão de 200 pascal, qual seria a variação de volume sofrida pelo gás caso a transformação fosse isobárica? Olha, galera, muito fácil. Ele deu o trabalho, que foi dado no item anterior, né? 1 vezes 10 a quarta joule, deu a pressão, que é de 200 pascal, todo mundo no sistema internacional, e pede a variação de volume. Então, nada mais natural do que você usar a fórmula P ΔV, trabalho 1,1 vezes 10 a quarta, pressão 200, calculamos aí uma variação de volume de 50 metros cúbicos. Beleza, galera? Espero que essa aula tenha sido produtiva, espero que você tenha entendido os principais conceitos de termodinâmica e tenha também entendido que ela é bem tranquila, mas a gente tem que se dedicar bastante a ela porque ela tem conceitos muito importantes. Espero que vocês também tenham compreendido, através desses exercícios, a essência da termodinâmica. Tudo beleza? Bom, fiquem com Deus, um beijo no coração e fui!